Olá, pessoal, paz seja convosco. E aí, vamos ver quem vai abrir aqui? A Luciene Costa. Olha só quem abriu. Eu sempre fico aqui na expectativa para saber quem é que vai abrir aqui a nossa live. A Olaviana sempre presente. Gente, boa noite, paz esteja com todos. Estamos aqui na nossa live da nossa Coordenadoria Nacional, Tempo de Semear aí. Então, vai mandando aviãozinho para todo mundo, gente, avisando que nós já estamos começando aqui para a gente começar a falar do nosso plano pedagógico, tá bom? Então, gente, vai mandando aviãozinho para todo mundo, boa noite e que a paz esteja no coração de cada um, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Vamos orar para a gente poder começar a nossa live, porque hoje tem coisas fantásticas, como sempre que vai estar acontecendo, e nós vamos estar aqui então compartilhando coisas muito boas. Então fica ligadinho aí e vai avisando todo mundo que a nossa live começou, tá bom? Vamos orar então? Senhor, no nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, por esse momento, por cada um, Senhor, que está entrando aqui nesta live. Senhor, obrigado por cada líder, obrigado, Senhor, por cada pastora, cada pastor de criança que se faz presente aqui nesse momento, para, Senhor amado, ter mais um momentinho de treinamento, Senhor, sobre o nosso plano pedagógico. Obrigado, Senhor amado, pela equipe do plano pedagógico. Obrigado, Senhor amado, por esse Brasil maravilhoso, por esse povo lindo que te ama, Senhor. Esse povo, Pai amado, que tem se dedicado a te servir e servir os pequeninos. Senhor, no nome de Jesus, abençoa grandemente este momento que estamos aqui juntos. Amém. Queridos, nós estaremos aqui, logo estarei chamando a pastora Érica, né, de Taquaritinga, e também estarei chamando a pastora Pamela, a nossa líder nacional aí do nosso Orijuni Kids. Então elas estarão aqui direcionando aqui os passos do nosso plano pedagógico, e essa equipe linda que tem se entregado, se gastar de te deixado gastar em prol do reino do Senhor. Gratidão, Igreja Quadrangular, gratidão, líderes, gratidão em nome de Jesus. Vamos marcar esta geração no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, gente, vai avisando todo mundo aí que daqui a pouco, enquanto eu vou dando os recadinhos aí, vocês vão se posicionando, pastora Érica também, pastora Pâmela, daqui a pouquinho eu já chamo vocês. Tá bom? Deixa eu aproveitar aqui para dar os começos de alguns recados, né? E dentro desses recados eu quero já deixar vocês aí já sendo avisados que no próximo mês de julho, nós teremos aí no dia 5 de julho o nosso Congresso Nacional Tempo de Semear. Vai acontecer aqui em São Paulo, na Igreja do Itaim Paulista, Zona Leste. Então, queridos, coloque aí na sua agenda que no dia 5 de julho nós teremos o nosso congresso Tempo de Semear Nacional. Então, os estados aí se mobilizem para estar conosco. Vai haver treinamento, vai ter coisa muito legal preparado para vocês, tá bom? E também, amados, nós teremos no mês de setembro, nós estaremos na Bahia, né? A pastora Fernanda, nossa coordenadora estadual da Bahia, nós estaremos aí informando da segunda etapa que vai acontecer no mês de setembro, vai ser na Bahia. Então você pode tanto escolher estar em São Paulo, como escolher ir para a Bahia, né? A segunda etapa do nosso Congresso Nacional, Tempo de Semear. Então vai colocando aí o seu ok, vai falando aí onde é que você vai. Você vai para a Bahia ou você vai estar em São Paulo? Eu só quero que nós possamos nos encontrar esse momento todo especial. Tá bom, gente? Esse momento todo especial que nós estaremos nos reunindo para treinarmos, para poder buscarmos ao Senhor em prol dos nossos pequeninos. Tá bom? Então, vai falando aí. E aí, para que lado que você vai? Vai para a Bahia ou você vai estar em São Paulo? E aí, vai colocando aí com a gente, né? O Ceará já falou que vai para a Bahia,
né? Pernambuco também parece que vai para a Bahia, e já eu estou sabendo, parece que o Espírito Santo vem para São Paulo. Enfim, não fique de fora, a festa é nossa. Então, 5 de julho, São Paulo, e em setembro nós estaremos na Bahia, mas eu estarei passando mais informações a vocês. Tá bom? Onde vai ser? Aqui em São Paulo vai ser na capital, e na Bahia nós vamos estar passando maiores informações. Vamos esperar chegar aqui, no caso, no mês de julho, na nossa próxima live, nós já vamos estar informando tudo direitinho, como que será para a Bahia também, tá bom? E também, amados, no dia 11, 12 e 13 de julho, nós teremos o nosso encontro com Deus Junikids. Nós fazemos, então, juniores e crianças. Da forma como nós conduzimos, não fica de uma maneira infantil, né? E também não fica de uma maneira muito rebuscada, no qual as crianças não consigam entender. Dá muito bem para ambos os públicos, nós conseguirmos alcançar ambos os públicos, né? Então, você que quiser trazer a sua criança e ao mesmo tempo vir treinar conosco, você se prepare aí para poder estar aqui em São Paulo, 11, 12 e 13 de julho, uma semana após o Congresso Nacional. Nós estaremos com o nosso congresso, nosso encontrinho, no caso chamamos de encontrinho, Encontro com Deus Junikids. Então se programa para estar conosco, tá bom, gente? Então põe aí na sua agenda, você que quer estar conosco, ou você que quiser que a sua criança participe, é a partir dos 5 anos até os 12 anos de idade, tá bom? Então, eu vou já estar chamando aqui a pastora Érica, estarei chamando aqui a pastora Pamela, que já estarão dando a vocês o boa noite, e também já vou avisando também, amados, que nós teremos uma live muito especial no dia 7 de junho, né? Uma live falando sobre o especial bíblico de férias, que quem vai estar conduzindo aí o treinamento vai ser a pastora Elisângela Almeida, de Minas Gerais. Então ela compôs o conteúdo do especial bíblico de férias no dia 7 de junho, que dará tempo para você poder trabalhar, receber esse treinamento e aplicar no mês de julho. E também nós já temos uma live pronta de treinamento, feita pela nossa coordenadora, pastora Tami, no caso do Pará, Belém do Pará, né? Ali no Belém, a pastora Tami, a nossa coordenadora estadual, também já preparou um especial bíblico de férias, que você vai poder escolher tanto o trabalhar com o tema, no caso, que está sendo trabalhado, a pastora Elisângela já está soltando aí nos nossos grupos de WhatsApp, fica ligadinho, que vai falar sobre a história de Jó. E também a pastora Tami vai estar trabalhando acerca, crescendo, ou seja, dentro do nosso tema. Os dois estarão dentro do tema. O nosso tema anual, que ele cresça, né? A pastora Tami vai estar trabalhando esse tema, né? Na escola bíblica, ou melhor, o especial bíblico de férias, e a nossa pastora Elisângela vai estar trabalhando a vida de Jó, a história de Jó, falando dentro do nosso plano pedagógico. Tanto um como o outro cabe muito bem, você vai poder escolher. Então verifique os dois materiais e escolha qual material que você gostaria de aplicar no seu estado, na sua igreja, tá? Sim, de novidade. E eu já quero aqui também agradecer a todos aqueles que abraçaram aí o mês de maio, né? É um mês laranja, né? No caso aqui, o Maio Laranja, que está falando acerca da proteção contra, no caso, a pedofilia, contra todo e qualquer atentado contra a criança, a proteção à criança. Então, essa é a nossa bandeira, e nós vamos levantar a bandeira, porque nós acreditamos nisso, e aquilo que depender de nós, nós vamos estar falando sobre isso. Então, amados, mês de maio foi fantástico, com a campanha Mãos Ungidas, e aí o pessoal se mobilizou
para poder ungir as crianças e orar em favor, né? E orarmos a favor das crianças e em proteção também das crianças. Aproveitamos, no caso, o mês de maio, que é trabalhado sobre essa proteção, falando sobre o mês laranja, né? No caso, maio laranja, tá bom? Eu vou estar aqui já chamando aqui as meninas para a gente não se estender muito na nossa live, né? Eu tô chamando... Vamos ver lá quem vai entrar primeiro. Vamos ver. Queridos, vamos lá. Bom, opa, parece que já tá dando certo de primeira. Ah, pastora Érica, deu certo. Vamos ver. Pâmela, daqui a pouco, vamos ver se ela já entra. Pastora Érica, gratidão eterna, sempre. E eu quero já deixar para você dar as boas-vindas aí a todo mundo, dar o seu recadinho, tá bom? Fique à vontade, que aqui eu vou estar já tentando chamar novamente a pastora Pâmela. Com você, minha linda, gratidão eterna sempre. Amém. Boa noite, pastora. Pastora Ricardo. A todos presentes aqui, os pastores de criança, é uma honra estar com vocês mais uma vez, né, nessa live do currículo pedagógico, glória a Deus. Eu estava parando para pensar, pastora Nivalda, aqueles pastores de criança aí do Brasil. Nós estamos no sexto mês já, pessoal. Glória a Deus. Não é? Todos me ouvem? Estamos te ouvindo. Então, para mim está tranquilo aqui. Então tá joia. Pensa, gente, quantas aventuras nós vivemos, né? Quantos voos dentro da Bíblia nós vivemos, os tripulantes, né? As pessoas que fizeram parte aí, sendo o nosso piloto, Deus, Jesus e Espírito Santo nos guiando por essa viagem panorâmica bíblica. E a hora que eu parei para pensar aqui na produção desse material, eu pensei, nós estamos no meio do ano já, que bênção, amém? Então é uma honra sempre estar servindo a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Érica, sou aqui da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Taquaritinga. Meu superintendente é o pastor Daniel de Oliveira, também com a pastora Marisa, e juntamente com a Vivi, também é da nossa igreja, né, que também faz parte do currículo. É sempre um prazer poder somar aí para o reino de Deus, para mais um mês com graça e excelência na presença do Senhor Jesus. Amém? Então, já deixo a minha gratidão por servir a Deus e contribuir nesse currículo no qual temos levado essa geração avante. Amém, amém. E aí, pastora Pâmela, dê as boas-vindas aí ao nosso Brasil lindo. Boa noite, paz seja com todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né, junto com essa equipe. E dizer que junho tem muita coisa boa. O pessoal pediu aí para falar sobre festa junina, um reforço sobre festa junina. Nós vamos ter também. Então, fica aí até o final, como a pastora falou. Chama todo mundo, envia aviãozinho para todo mundo, para que todo mundo possa participar com a gente. Deus abençoe. Muito bom. Tá vendo, gente? Ó, esse povo trabalha, né? O nosso povo é lindo, gente. Como eu tenho dito e repito, reforço, que alegria que eu tenho quando eu vou em cada igreja, por menor que seja, queridos, a garra é fantástica do nosso povo, né? Por menorzinha que seja, a mais, no caso, equipada, sabe? Uma catedral, a um salãozinho, não tem problema. A unção é a mesma, a presença do Senhor também é, porque existe um povo cheio de unção, um povo pronto para poder trabalhar. Queridos, gratidão sempre, né? Então, gente, sem mais delongas, eu já vou passar agora para a pastora Érica, para ela já começar a trabalhar o tema, né? Falando, eu vou deixar com ela, depois a pastora Pâmela já entra falando sobre essas novidades aí, né? Praticamente do nosso plano de oração dentro do plano pedagógico. Nós temos que orar, queridos, orar sempre, orar sem cessar. É assim que nós vamos vencer toda a batalha espiritual, é assim que nós vamos ter a direcionamento do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir vencer através de oração.
Eu sei que a pastora Érica, as meninas são pedagogas aí, e eu sou psicóloga, e tem a pastora Pamela aí, catedrática aí, praticamente, né, na área da oração. Mas, queridos, nada vai funcionar se nós não colocarmos em prática a intercessão. É por isso que nós temos aí mobilizado um exército em cada estado, para estarmos orando, para que a unção que quebra todo o jugo se manifeste na vida das nossas crianças, se manifeste nas nossas vidas e, enfim, no nosso Brasil, que ele seja abençoado mais ainda e mais e mais. Tá bom? Pastora Érica, eu não quero ficar falando aqui, tomando esse tempo que é precioso, que eu sei que vocês têm muita coisa para poder passar. Eu quero que você tome conta desses momentos aí e passe para nós o que foi preparado no mês de junho. Amém. Tomando aí a fala da senhora, né? Ouvindo sobre oração, só existe esse currículo porque é a base de oração mesmo, né? Eu vejo aí não só a pastora Pamela, mas todas as intercessoras dos estados, né, das igrejas locais. Nós temos pedido muito a proteção de Deus para as nossas vidas, para a nossa saúde, porque nós estamos guerreando contra as trevas, para que a palavra de Deus seja anunciada por todos os cantos aqui do nosso Brasil e também rompendo fronteiras, né, através do currículo pedagógico, expandindo os horizontes. E eu tenho certeza, pastora Anivaldo, e a todos os pastores aqui de crianças, que nós temos rompido essas barreiras com o poder da oração, que é isso que nos move, nos dá capacidade, sabedoria, entendimento para prosseguirmos. E hoje, né, o que eu quero passar a todos vocês é aquilo que Deus falou um pouquinho ao meu coração, né? Nós vimos no mês de maio, um mês intenso, né, em proteção às crianças, como a pastora mesmo menciona aí, contra o abuso sexual, né, protegendo os nossos meninos e as nossas meninas de todo o Brasil. O nosso currículo foi muito forte mesmo, né, onde nós vimos aí a ascensão e a queda de um povo, onde nós vimos, trouxemos essa reflexão aos nossos juniores, que nós temos que estar com Deus mediante as lutas e mediante as alegrias. E o que pensar agora para frente? Chegamos no meio do ano, né? Nós estamos concluindo os livros históricos. Deus tratou o meu coração, estudando, refletindo, buscando a palavra, né? Para usar esse termo, preservando gerações, o recomeço. Pastora Érica, no meio do ano, falar em recomeço, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para tomar uma decisão, né, de levar o evangelho a esses meninos e essas meninas, a todo esse nosso Brasil. Amém? Glória a Deus. Então, trabalhando nisso, nós estamos concluindo os meus livros históricos. Vocês me ouvem, porque eu ouço um barulho aqui. Ouvem? Então é aqui mesmo. Peraí. E Deus tratou no meu coração, né? O que falar agora? A gente vê um povo destruído em ascensão, em queda. O que Deus tem a falar? Existe um recomeço, amém? Nós vimos ali em 1ª e 2ª Crônicas, em Esdras, Neemias e Esther, vários recomeços, através do poder, da força, da oração do povo, amém? E nós vimos lá em Crônicas, o que nós queremos passar para vocês, né? Que em 1ª e 2ª Crônicas, a gente enfatizou algumas histórias ali, né? Que foi o quê? Que possamos compreender que em 1ª e 2ª Crônica, eles foram escritos para lembrar o povo de Israel o quanto Deus cuidou do povo no passado e tem cuidado da gente. Então, se Deus tem cuidado do povo no passado, tem cuidado da gente, o Senhor tem levantado um grande exército para cuidar e preservar dessa geração. Aprender e ensinar sobre a genealogia, desde a criação de Adão até Davi, né? E mostrar a importância de adorar a Deus com alegria, Pastora Érica, com fidelidade. o pessoal está falando aqui que está dando eco. Para mim, não. Será os microfones de vocês estão abertos, pastora? O meu tá. Será que é isso? Vamos ver. O meu estava desligado, mas se a senhora tiver com 2 aparelhos,
Aí desliga um microfone e deixa o outro para a senhora poder falar. Às vezes pode ser isso também. Não, eu até desliguei meu computador, vamos ver. Agora todos me ouvem? Agora sim, agora parou. A senhora desligou também? Eu acredito que é quando vocês estejam com o microfone ligado. Todos me ouvem agora? Amém. Eu não sei por que acontece isso, até peço desculpa. Da outra vez foi a mesma coisa. Então vamos voltando aqui. Nós vamos falar sobre preservar gerações, né? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aqui nós vamos enfatizar mais alguns livros históricos, né? Finalizando esse texto, fechando o sexto mês do ano, né? Que fala sobre o recomeço. Então, a importância de lembrar e ensinar sobre crônicas é lembrar o quanto Deus já cuidou do povo dele. Amém? É de ensinar às crianças, aos juniores, sobre genealogia, enfatizar sobre o poder que tem a nossa herança familiar, né? A pastora Pâmela depois vai falar sobre um pouco sobre oração nessa parte, né? Aí nós vamos entender um pouquinho sobre Adão até o rei Davi. Então nós vamos ensinar às crianças o quanto Deus preserva a nossa geração através da nossa história, da nossa família. Amém? Mostrar a importância de adorar a Deus com alegria, com justiça e fidelidade. Quando nós vemos a transição ali, Davi preparando um caminho para o seu filho Salomão, para o quê? A reconstrução do templo, para a construção do templo. Então, nós vimos ali um legado sendo deixado, de geração a geração. Então, nós mostrarmos para as crianças o porquê nós ensinamos de Cristo, porquê nós ensinamos de Deus, né, para que eles entendam, né, o porquê sermos do Senhor. Amém? Identificar a importância de liderança e a esperança de um futuro restaurado. Hoje nós vemos o quê? Que o mundo quer romper aquilo que Deus tem preparado para essa geração. Só que nós crermos, se nós intercedermos, se nós ensinarmos essa geração hoje, há um futuro restaurado para amanhã. Porque o que o inimigo quer é romper, é terminar com essa geração, para que não exista a próxima geração. Só que nós estamos aqui lutando para que isso aconteça. Nós vamos enfatizar nessa primeira lição isso. Ensinar a história do povo de Deus, valorizar a obediência e aprender também a honrar e confiar no Senhor em todas as gerações. Não é só no passado, é no presente e naquela que vai vir. Então, se nós trazermos essa consciência às crianças, eles vão entender que nós, mesmo que passamos por um processo, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E reconhecer que Salomão foi usado para reconstruir o templo, como nós falamos aqui. E ao findar de crônica, nós vimos lá, parece que estava tudo bem, de repente, morona de uma vez, de novo, né? E Deus, há uma esperança para um recomeço. Aí vem logo em seguida quem? Esdras, trazendo uma restauração. Mas trazendo uma restauração simplesmente no templo, naquela parte física, não espiritual. Quando se parecia tudo perdido. Ensinar as crianças, né, a ter fé em Deus, mesmo em momentos difíceis. Que nem sempre é fácil. Às vezes a gente quer, num culto, numa célula, numa casa de paz, contar histórias apenas, mas não é isso. Toda história tem que ter uma verdade bíblica. Que essa verdade bíblica seja eficaz, teológica e um ensino para toda a vida. Então, mostrar para as crianças que Deus age em momentos difíceis. E através do quê? Da nossa fidelidade. Ali em Êxodo, nós podemos também aprender que Esdras, ele restaurou o povo através do quê? De voltarmos à lei de Deus, voltarmos a viver os mandamentos de Deus, viver como é as verdades bíblicas, aquilo que Deus tem para o povo, tem para nós, é através daquilo que está dentro da palavra. Lembrar que mesmo após a destruição, é possível reconstruir e começar de novo. Por isso que nós estamos aqui, povo de Deus. Às vezes você e eu pensam, é o fim, meu ministério está acabado, não dá mais, eu estou com 5, 6 crianças, o meu povo é pouco para ministrar para as crianças, e é um tempo de nós voltarmos para o Senhor.
e Deus vai restituir a nossa vida e começar novamente para prosseguirmos os grandes feitos do Senhor. Mostrar a Esdras que a restauração da fé vem através do amor e obediência de Deus, a Deus. Reconhecer que Deus cumpriu sua promessa, restaurando seu povo através da lei. Amém? Ali nós vemos o relato do retorno dos judeus para Jerusalém. Nós vemos o que Esdras mostrando ao povo que deve-se haver aquela restauração através da obediência. Aí entra Zorobabel, que o que? Ele mostra o que? A reconstrução do templo. Amém? Ele mostra o quê? O altar sendo construído. Então, há uma ligação de pessoas para que a graça de Deus acontecesse na vida daquele povo. E hoje não é diferente. Amém? Com licença. Quando Deus mostra para mim esse tema, preservando as gerações, se a gente for analisar aqui, vem vindo um povo lutando, houve barreiras, houve destruição, para o quê? Que a promessa não se cumprisse. E hoje não é diferente. Nós vemos, desde os antepassados até agora, nós lutamos para que a glória de Deus seja manifesta na vida desses meninos, na vida dessas meninas, na vida dos pastores e crianças, porque a palavra precisa ser anunciada. Em nome de Jesus, que assim seja. Por isso, esse é o tempo do recomeço. Amém? Aí já na terceira mensagem, que é o cumprimento da promessa. Amém? Nós vimos lá em Neemias, né, que Neemias era uma pessoa muito simples, estava perto do rei, o garçom. Até eu conversando com a minha futura nora, que às vezes a gente conversa muito sobre o currículo pedagógico, ela falava assim, que ela me chama de tia Érica. Érica, você já notou que o quão Neemias foi importante? Ele estava ao lado do rei. O quão ele foi usado porque, assim, qualquer coisa que ali pudesse vir ao rei, como fosse uma bebida ou uma comida, se ele não tivesse presente, esse rei podia morrer. E por ele estar ao lado do rei, quando ele intercedeu para reconstruir os muros, ele foi ouvido. Quando nós estamos ao lado do rei, que é o mestre Jesus, o piloto desse voo, quando nós estamos ali fiéis, cumprindo a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Deus prometeu, quando nós intercedemos a ele, ele faz acontecer as promessas de Deus nas nossas vidas. Amém? Então nós vemos aqui um simples mordomo, um simples garçom servindo ao rei. E ele pôde interceder por aquele povo, e aquilo que se parecia quebrado, aqueles portões quebrados, tudo destruído, ele, através da oração, do jejum, do choro, do aquebrantamento diante de Deus, através de um clamor para um rei, ele pôde reconstruir os muros. Deus usou parte da vida de Neemias por uma solução, né? E o que nós queremos que as crianças entendam, e os pastores de criança, que Deus pode usar qualquer pessoa, você aí do fundão do Brasil, que às vezes se sente inferior, que a sua igreja é pequenininha, né? Que talvez você ache assim, elas nem me conhecem, né? Mas saiba que como Deus usou Neemias, Deus vai te usar. Não importa a estrutura física, o que importa é o desejo do teu coração. E quando você interceder ao Rei Jesus, ele faz cumprir as promessas de Deus. Entender que a oração sincera e a fé em Deus fortalece em tempos difíceis, como foi falado na outra lição. Se nós orarmos, aí até a pastora enfatizou, de tudo que nós fizermos aqui, do entendimento teológico, entendimento pedagógico, é oração, é jejum, é consagração. Então nós vemos aqui, chorou, orou, jejuou, e o Rei dos Reis intercedeu por Neemias, e os muros foram reconstruídos. Mostrar que Neemias foi um exemplo de coragem, liderança, e não tem como uma pessoa simples não depender de Deus. Porque ali ele era um simples mordomo. Então, a nossa dependência vem de Deus, e mostrar para as crianças que a dependência vem de Deus. Amém? Aprender que a obediência e a ação caminham junto.
que nós podemos ser instrumento de restauração na vida de outras pessoas e que Deus pode cumprir a promessa dele através das nossas vidas. Amém? Reconhecer que Deus cumpre sim as promessas e deseja usar cada um de nós para preservar a fé de gerações futuras. Aí nós voltamos aqui novamente. Tudo isso tem ocorrido, esses ensinamentos bíblicos têm ocorrido, para quê? Para que seja preservado gerações futuras. Povo destruído. Vem Salomão ali, constrói o templo. Pediu o quê? Sabedoria. Se eu me humilhar, se eu me entregar diante de Deus, se o povo se humilhar, ele vai ser reconstituído. Ali em Êxodo nós vimos que através de voltarmos à lei do Senhor, o povo foi restituído. E aqui não foi diferente, através da oração, o cumprimento da promessa, e assim os muros foram construídos. Ali nós chegamos em Esther, né? Aqui todos conhecem o livro de Esther, né? Nós sabemos que era uma órfã, criada pelo seu tio, sabemos todas as histórias, e poderíamos enfatizar que ela foi escolhida entre tantas pessoas para ser rainha. Mas o que nós queremos enfatizar aqui é quando o povo se une, intercede, com a palavra aqui nós colocamos o tema, ação na oração. Quando ela foi interceder ao rei. Nós queremos enfatizar essa parte. Por quê, queridos? Porque se ela não colocasse o povo para orar, confiar, e no momento oportuno ela agisse direcionada por Deus, aquele milagre não ia ter acontecido. Porque Amã já tinha um decreto para acabar com o povo dela. Mas quando ela entendeu e teve sabedoria, através da ação e a oração, o milagre aconteceu. E nós mostrarmos, então, através, né, desse livro de Esther, entender que a oração é o primeiro passo em qualquer missão com Deus. Voltamos aqui novamente, né, pastora Nivalda, pastora Pamela, todo o Brasil aqui, que de tudo que nós vamos fazer, temos que ter a oração, a direção de Deus, para que a missão de Deus cumpra através das nossas vidas. Aqui nós vamos ensinar para as crianças que aprender que Deus usa pessoas comuns para propósito extraordinários, amém? Deus da pastora Nivalda, da pastora Pamela, a minha vida e todo o Brasil aqui, pessoas comuns para propósito extraordinário. Tem hora que eu paro e penso, meu Deus, pastora Nivalda, coordenadora do Brasil, pastora Elisângela, eu falo, vai mulher bonita, vai por todo esse Brasil, está sendo usada por Deus. Pastora Gláucia, né, tem toda a sua parte pedagógica desenvolvida e vários currículos, né? E eu falo assim, meu Deus, outro dia eu falava assim, né? O Senhor quer a mim? Porque também Deus usa os pequeninos, queridos, para mostrar para vocês aí, né, que não importa, né, quem somos diante de Deus. Deus tem propósito para pessoas comuns, propósitos extraordinários. Hoje somos nós, amanhã pode ser vocês. Creiam nisso. Naquela época foi Esther, e hoje Deus nos incomoda a levantar um grande exército através da ação e oração. Enfatizar a importância de buscar a direção de Deus antes de agir, compreender que quando há oração, fé, coragem e ação, nós somos usados por Deus, e refletir que a oração é a chave de toda ação. Por isso que nós estamos aqui unidos, preservando essa geração. E finalizamos, né, concluindo um pouco de todo o estudo aqui. Nós vamos trazer a reflexão a todos vocês, um pouquinho de todos os estudos, né? Refletindo que Salomão ele foi usado para recomeçar a adoração verdadeira com a construção do templo, depois Zorobabel para reconstruir o altar, Esdras para ensinar a palavra e levar o povo ao arrependimento, Neemias para restaurar os muros e cumprir a promessa, e Esther,
que com coragem tomou a decisão certa, orou e levou o povo a orar, agindo para que aquela geração fosse salva, e é essa geração. Nós estamos preparados para o novo de Deus? Então, nós precisamos compreender que Deus sempre tem um novo começo para quem confia nele. Se você e eu confiamos em Deus, Deus tem um novo começo para nós. Que nós precisamos entender que o novo de Deus ele é cheio de esperança, propósito e bênçãos. Também precisamos aprender que, mesmo em momentos difíceis, Deus nos restaura, nos renova e faz-nos prosseguir e ir em lugares imagináveis. E mostrar que podemos ser instrumentos para recomeço na nossa família, na nossa comunidade, em todos os aspectos no qual Deus colocar. E trazer essa reflexão aos nossos meninos e às nossas meninas, que eles são o presente de hoje, e Deus preserva essa geração para um novo começo. Naquilo que nós nem imaginamos, Deus está escrevendo uma nova história para essa geração. E reconhecer que o verdadeiro novo de Deus, né, começa com uma decisão. Qual é essa decisão? Um coração aquebrantado para obedecer a Deus. Amém? Então é isso que Deus quer que façamos e cumpramos nesse mês. Lembrando que o currículo pedagógico não é algo engessado, é um prato à mesa para ser usado em células, ser usado em escola bíblica, em tantos outros aspectos, e é de uma forma simples e eficaz que possamos alcançar o coração desses meninos e dessas meninas de Deus. Amém? Passo a palavra à pastora. Opa, vamos lá. E justamente isso, pastora Érica. Gente, não é engessado, né? Todo esse material fantástico, totalmente preparado, né? Para as nossas crianças. Você não precisa ficar tão preocupado agora com aquela preparação do culto kids, ou da escola bíblica, ou da célula. Tá pronto, você usa conforme você achar melhor. Pode incrementar, fazer uma peça teatral, você pode incrementar, fazer o que você quiser, amados. Nós nunca fomos engessados e nós trabalhamos juntos, então nós viemos para poder somar. Então temos aí as techs que o pessoal arrebentou, parabéns coordenadores, parabéns líderes, né, do Ministério com Criança, parabéns pastora Andresa, né, que está à frente aí como líder, né, de missões, queridos. A mesma coisa também, muitas coisas que é colocado também pela Secretaria de Educação. Agora também aí, vocês estão vendo aí o plano pedagógico, é a mesma igreja, é o mesmo povo. Então, amados, é só para poder somar, é mais algo na mesa, assim como nós estamos falando aqui também do especial bíblico de férias. É mais uma ferramenta colocada na mesa. E lembrando também vocês, já vou passar a palavra à pastora Pamela, que vai agora fechar com chave de ouro, colocando a cereja no bolo, sabe? Agora falou assim, pronto, ali está todo o recheio, e agora vem deixando ele mais bonito ainda, que é através da intercessão e da oração. Então, amados, nós estaremos lançando aí, né, o WhatsApp juntamente com a Tenda da Alegria. Ó, queridos, missões, educação, coordenadoria de células, tá entendendo? A coordenadoria de crianças e Tenda da Alegria, queridos, é tudo a mesma criança. É as crianças da nossa igreja. Então, aquilo que você fizer, nós queremos colocar para que todos vejam e fala, puxa, que legal, eu quero fazer na minha igreja. Eu quero fazer isso na minha célula. Eu quero fazer isso na minha escola bíblica. Eu quero fazer isso no meu especial mês de julho, de férias. Nossa, eu vou fazer a TEC. Queridos, tudo veio para somar. Nós somos uma só igreja, nós somos um só povo, tá bom? Então, use tudo que você quiser e ainda enfeite ainda mais. Tá tudo certo. Né? Então, eu quero passar aqui a palavra para a pastora Pamela, porque nós temos também projeto, todo mês um projeto de oração.
não somente para as crianças, mas para os líderes também. Como eu estava dizendo, nós precisamos de cobertura de oração, amados. Apesar de toda a competência, apesar de toda a inteligência, mas nós não confiamos em carros e nem em cavalos, nós confiamos no Senhor. Se o Senhor não estiver à frente, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos descer a guerra. Então, queridos, é por isso da importância de estarmos regando tudo isso com oração. E por isso, eu quero a fala aí da pastora Pamela, aí elucidando tudo isso aqui que nós estamos dizendo, como sempre, todos os meses estando aqui conosco. E nós sempre vamos falar da importância da intercessão e da oração. Vou fechar meu áudio aqui para não dar microfonia, tá bom? Com você, pastora. Amém. Novamente, boa noite, paz seja com todos. É um prazer estar aqui juntos. Eu confesso que essa notícia da pastora sobre o compartilhar no WhatsApp e reunir tudo é muito importante, né? Porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem dentro do mesmo propósito, quem se beneficia são as nossas crianças, nossos juniores, a nossa igreja. Isso é importante, né? A visão de que nenhum é melhor do que o outro, mas quando nós somamos, é a igreja que cresce, é o reino que cresce. Então, isso é muito importante. Então, de verdade, compartilhe, mostre, poste, marque. Não guarde só para você, porque é importante. Né? Eu estou em todos os grupos do WhatsApp, e aí eu sempre vejo vários trabalhos excelentes no mês de maio. Então, assim, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Né? Às vezes tem gente que fala, nossa, é muito. Mas se você pegar um pouquinho desse muito e você fizer e levar para o Brasil, levar para as suas crianças, se cada um de nós fizermos para as nossas crianças, nossos juniores, nós vamos incendiar esse Brasil aí com a palavra de Deus, com o cuidado de Deus para a vida dos nossos juniquids. Então, a pastora Nivaldo, a pastora Érica falou, né, elas começaram falando sobre o Maio Laranja para entrar dentro do tema. Antes de falar sobre o tema, hoje eu recebi várias coisas relacionadas a dentro do Maio Laranja. Eu não vou entrar em detalhe porque, não sei se você acompanha, nós tivemos lives sobre isso, né? Então, veja também, fique ligado nos Instagrams, assista as lives, porque são importantes. Mas eu quero deixar aqui para a gente que em 2020 teve uma porcentagem de 75% de crianças que foram abusadas. E aí, em 2024, esse número subiu quase 20%. Então, em 4 anos, é um número muito grande para poder, de crianças que estão sofrendo, né? E nós precisamos estar atentos a isso, de verdade. Nós precisamos de olhar com um olhar diferente para as nossas crianças. Meninas que estão sendo vendidas a R$5 nas estradas do norte. Então, a gente precisa de cobrir o norte de oração, cobrir, né, os coordenadores que estão ali no norte, orar pelas nossas crianças e olhar com um olhar de amor. E lembrar que o Maio Laranja é o mês da campanha, mas nós precisamos fazer isso todos os dias. Como pastores, como líderes, intercessores, nós precisamos amar as nossas crianças através das orações diariamente. Não é só esperar um mês de maio para fazer, ou um dia que a gente marca na nossa agenda. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei que Deus me cobrou sobre isso, para mim parar de marcar a data na agenda, para ele falar com as crianças, porque as crianças são deles, não são minhas. Então, da mesma forma, nós não precisamos esperar dia para cuidar das nossas crianças. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, se o diabo matar a semente, ele mata uma geração. Então, se ele matar dentro do coração de meninas e meninos esse amor por Deus, e eles pensarem assim, nossa, eu não tenho proteção, se ele mata ali, ele mata uma geração. E nós estamos falando sobre preservar as gerações. Então, como líderes e pastores, nós não podemos deixar que uma geração se perca. Então, eu gostei muito desse tema justamente por isso. Porque nós precisamos olhar com um olhar diferente. Nós precisamos de fazer a vontade de Deus, que ela se cumpra na vida das nossas crianças. Então, esses livros que nós vamos tratar durante esse mês, ela vai falar muito sobre isso. A pastora Érica falou aqui sobre tudo. E dentro desse planejamento, nós vamos ter os momentos de oração das crianças. Lembrando que nós temos tentado coincidir com os cultos, por quê? Porque às vezes fica muita coisa também para as crianças. Mas nós tivemos 3 campanhas ao mesmo tempo.
né? Uma campanha para a família, uma campanha para as crianças e uma campanha para a liderança. Então é importante que eles participem, que eles aprendam a orar. Eu posso estar enganada, mas Gabriel colocou aqui que ele ama os devocionais de criança. Gente, vocês tinham que ver, eu não sei se vocês acompanham, mas no mês de abril, um monte de criança participando da Semana Santa com Jesus. Eles têm esse desejo de participar. E quando eu esquecia de postar, quando eu ia abrir a mensagem, chegava assim: hoje não tem? Hoje não tem? Por quê? Porque eles querem participar, eles precisam disso. Então a gente precisa dar sequência, né? Ensina essas crianças a orar, coloque eles para orar durante os cultos. Hora para começar, hora para terminar, hora para oferta, coloque eles para fazer, né? Porque eles têm essa necessidade. Joel só vai se cumprir quando a gente abrir as portas para que nossas crianças participem das coisas. Então, no mês de junho, nós vamos falar sobre o Preservando Gerações, e aí, dentro de cada culto. Então, dentro do culto e na semana, no culto nós vamos orar, aquele mesmo esquema que a gente tem usado, que tem dado certo, nós vamos orar e ungir eles dentro dos cultos, e durante a semana, eles vão ter os desafios. Então, na semana do recomeço, eles vão desenhar o pé deles. Por quê? Eles precisam de dar um passo para recomeçar. Então, eles vão desenhar o passo e vão cumprir a tarefa ali. Na segunda semana, eles vão escolher um dia na semana. Fala sobre a restauração. Eles vão decorar um versículo. Eles vão escolher o versículo que eles querem. Na terceira semana, eles vão falar o cumprimento da promessa. Então, eles vão pegar e vão desenhar uma árvore genealógica. Gente, confesso para vocês, eu fiz uma árvore genealógica no passado, eu estava num devocional com 3 amigas, e eu não conhecia o nome dos meus bisavós. Eu vou fazer 35 anos, eu não conhecia o nome dos meus bisavós, eu não sabia quem eles eram. E aí eu joguei no grupo da minha família e falei: gente, alguém me ajuda. E teve gente, os netos não sabiam o nome dos avós. E isso me chocou porque se eu não sei nem o nome, eu não sei nem o que eu tenho que quebrar da geração que veio. Então isso é importante que as crianças saibam disso. Coisas que eles precisam de quebrar da geração deles e dizer: a partir de mim é bênção, né? Então eles precisam de saber para quebrar e para orar e falar: Deus, guarda minha família, guarda minha casa, me guarde. Então eles vão fazer o desenho da árvore genealógica. Eles vão tirar esse tempinho, vai sentar com a família e vai desenhar lá a árvore. Descobrir quem são os bisavós, parte de mãe, parte de pai, colocar os avós, colocar eles, irmãos. Eles vão desenhar uma árvore genealógica. E é um tempo em que eles vão ter com a família, para sentar, para conhecer histórias da família. Na quarta semana, que é o Ação na Oração, suspeito em dizer que foi o tema que eu mais gostei, né, gente? Mas ação na oração. Como vai falar sobre Esther, a Esther, ela jejuou, ela chamou o povo dela para poder orar, para jejuar, para que eles conseguissem vencer, né, o desafio, o inimigo. Então, as nossas crianças vão convidar as famílias para fazer um jejum com eles um dia. Eles vão escolher e fazer um jejum. E naquele dia, na história, Esther, né, eles trocaram as suas vestes. Então, as nossas famílias vão vestir ou as cores da bandeira do Brasil, ou as cores da bandeira da nossa igreja. Por quê? Eles vão orar pelo povo e pelas suas famílias. Por quê? Um país transformado, uma igreja transformada, crianças e famílias transformadas também. Então é sobre isso que eles vão orar e vão jejuar. E na última semana, que é o Novo de Deus, eles vão ouvir uma música do Theo Rubia, que chama Coisas Novas. E eles vão fazer dessa música um devocional. Por quê? Porque eles vão orar pedindo a Deus que transforme tudo ao redor e coloque sobre a vida deles algo novo. Porque se uma geração é preservada, mas ela tem todos os dias algo novo de Deus, quem vem após eles vai ser sempre abençoado, né? O segundo é a restauração. Então eles vão pegar e vão decorar um versículo. Então eles têm desafios para todas as semanas. E nos nossos cultos nós vamos orar, nós vamos jejuar e lembrá-los do que eles precisam de fazer. Então, eles vão ter o desafio, nós vamos orar, nós vamos ungir e nós vamos simplesmente concluir com a palavra que for dada. Eu não consigo fazer no domingo, eu só consigo fazer na quarta, na terça. Faça como for melhor para você. Mas não se esqueça de ungir nossas crianças. Não se esqueça de abençoá-los. Não se esqueça de cobri-los de oração. Mesmo que você não tenha um exército forte aí na sua igreja, né? Mesmo que você
tenha só um casal de diácono. Coloque esse casal de diácono para orar por você, para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Então, esse vai ser a nossa programação dentro do Preservando Gerações. Então, não se esqueça, faz parte de nós precisamos de incentivá-los para que eles possam cumprir e preservar a geração deles. E aí falaram, nossa, lança material para a festa junina, como vamos falar para a criança de festa junina? E aí, em um dos grupos, colocaram material que eu coloquei há uns bons anos aí. Não, como é que a gente faz? E aí a pastora Érica falou, pastor, a gente precisa de fazer algo. Eu falei, verdade, nós precisamos fazer algo. Porque chega nesse mês, as crianças têm festa junina na escola, tem festa junina da igreja da rua de baixo, tem festa junina da rua da casa da avó, tem festa junina em todos os cantos. Todo lugar que você vai é festa junina. Você vai no supermercado, tem várias tendas de amendoim, de canjica, de milho de pipoca, né? Pão de cachorro-quente está vendendo mais barato. E aí as crianças já pensam assim, eu vou. E isso atrai, isso chama atenção. Eu já fui criança, então na época que chegava de festa junina, eu via que todos os meus amigos estavam saindo para curtir, para comemorar a festa junina, e eu pensava, por que eu não posso? Até que alguém na minha igreja se levantou, uma pastora se levantou e falou, nós precisamos fazer algo para as nossas crianças. E na minha igreja começou então a festa da colheita. A gente ia para a igreja, a gente ouvia a palavra, a gente ouvia sobre Jesus, a gente ouvia que o Senhor é o Deus da colheita, o Senhor da seara. E aí tinha teatro, tinha música, nós ouvíamos música de Deus. A gente ouvia no dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu do Márcio Nascimento. E era lindo. Comíamos o milho que as irmãs do diaconato davam, a broa de milho que as vozinhas davam, a canjica que as irmãs do grupo de mulheres davam. Mas era um momento em que eles nos tiravam do mundo e nos colocavam ouvindo a palavra de Deus dentro da igreja. Eu faço isso com as minhas crianças nos cultos de missões. Né? Aí eu fui crescendo, aí a festa abrangeu, nós começamos a reunir as pessoas do bairro, na porta da igreja. Então as pessoas deixavam de ir nas festas juninas para ir no arraial da nossa igreja. E isso é importante, por quê? Nós precisamos fazer algo. Porque se nós não nos levantarmos para fazer algo, o mundo vai fazer. E aí depois é mais difícil da gente ir lá e tirar. Né? Então, qual que é a ideia da temática da festa junina, que nós vamos fazer o Jesus e a colheita? Durante a quarta semana, que vai do dia 23 ao dia 28/6, nós vamos fazer, vocês vão receber cards para vocês compartilharem com as crianças. No dia 22, na sua igreja, você vai distribuir para eles uma folha. Eu não sei se vocês lembram, mas no mês de abril a gente teve a Semana Santa com Jesus. A gente teve um mapa. E agora a gente tem um outro mapa, que é o de Jesus e a colheita. Eles vão levar esse mapa para casa. Você vai entregar para eles. E nesse mapa tem as partes de fazer a colagem, de colocar cada coisa. E durante cada dia da semana, você vai enviar para eles um cardzinho. Então, o primeiro card fala sobre a fogueira. Porque fogueira é legal, gente. Se está fazendo frio, você vai lá e se aquece. Mas, o porquê da fogueira lá na festa junina? Então, dentro do card tem um significado. Depois, no segundo dia, fala sobre as bandeirinhas. No terceiro dia, fala sobre os fogos de artifício. No quarto, fala sobre a quadrilha. No quinto, fala sobre as comidas típicas da festa junina. Aquelas ali, né? E no sexto dia é o celebre. O celebre é o quê? Uma chamada para que as crianças possam celebrar com vocês no domingo. Cada dia da semana, eles vão receber esse card. E na folhinha deles no mapa tem um espaço. Dentro desse card a gente tem o Dica Valiosa. O Dica Valiosa é uma palavra que primeiro a gente coloca o porquê da fogueira e depois a gente vem com uma dica valiosa, falando que nós não podemos pular fogueira e por que nós não podemos fazer isso. E depois vem o Segue a Bíblia. O Segue a Bíblia é um versículo. Esse versículo faz a criança pensar o porquê que ela não pode fazer. Porque criança é assim, se você fala com ela não pode, ela quer te perguntar o porquê. E a gente tem que ter um porquê, uma resposta. E dentro da Bíblia a gente tem a resposta. Então, dentro disso, ele vai ler um versículo, ele vai pegar esse versículo, vai lá no mapa dele, vai colocar uma palavra-chave dentro do dia lá, na segunda-feira, na terça, até o sábado.
O sábado é o último dia do mapa, ele concluiu. E no domingo, ele só vai ter uma imagem que está na parte de baixo da folha, para ele poder colar. E essa imagem é Jesus, com um monte de gente atrás celebrando. E aí, o que você vai fazer no domingo? Você vai levar essas crianças para celebrar o Jesus da colheita dentro da igreja. Qual que é a ideia? Você pode pedir às irmãs da igreja para fazer uma panela de canjica, uma panela de caldo, o que você achar melhor. Mas, dentro disso, eu coloquei uma dica para vocês de fazerem o quê? Já que é Jesus a colheita, por que não compartilhar frutos? Então, eles podem levar, cada criança a participar, levar uma fruta. E aí, quando eles chegarem com essas frutas, tira fotinho bonitinho deles, chama lá o grupo de mulheres para dar um reforço para vocês, pega essas frutas, faz uma salada de fruta e no final entrega para eles. Essas frutas eles levaram e tem um resultado. Qual que é o resultado? A salada de fruta. Isso vai fazer com que eles entendam que o preservar gerações, o manter-se na presença de Deus é algo que precisa de ser cuidado, precisa de ter um esforço e, principalmente, tem um resultado. Então, o material é esse, simples, mas objetivo. Ah, mas eu não sei como fazer. Como eu vou falar para as crianças de festa junina? Pronto, tá aí na sua mão. Você não precisa de levar eles para dentro e falar, gente, dia tal é de santo tal, dia tal é de santo tal. O que a gente precisa de fazer é, Jesus é o único santo que a gente tem que adorar e pronto. Não precisa de ficar dando margem, porque eles vão querer pesquisar, eles vão querer saber, e nosso propósito é esse. Mas aí fala, olha, não faça. E quando ele falar assim, por que não? Você fala, porque a Bíblia fala isso, isso e isso. Você precisa de fazer isso. É melhor do que a gente proibir, porque a proibição vai fazer com que eles queiram fazer. E não é proibir, é ensinar que não pode e mostrar o que eles podem fazer. Então, como vocês pediram, material para a festa junina vai chegar na mão de vocês. Usem, né? Ah, eu não vou conseguir fazer uma festa. Faça algo diferente, né? Fale com eles sobre a importância. Aí eu não consigo compartilhar, eu não vou conseguir fazer a impressão. Faça da melhor forma. Pega os cards, faz um estudo, leva eles um dia para fazer o estudo. Faz um videozinho, porque eu já vi que tem muitas pessoas, inclusive o pessoal da igreja da pastora Érica sempre faz. Né? Eles fazem videozinhos e compartilham nas redes. Né? Compartilhe, faça da melhor maneira possível. O importante é que as nossas crianças tenham a consciência do porquê não ir para a festa junina. Né? Porque hoje também nas escolas eles colocam isso como um objetivo. Tem escola que coloca como pontuação e as crianças ficam assim, e agora? Eu vou perder ponto? Não, porque eu tenho que ser exemplo. Lá na minha igreja ensina que eu tenho que ser exemplo, então eu não posso perder ponto. Então, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar o certo para eles. E nós vamos ensinar à luz da Bíblia. Então, na penúltima semana de junho, se você conseguir, se você puder fazer, faça o Jesus e a colheita na sua igreja, que eu tenho certeza que não só naquele domingo, mas durante os outros dias que virão dentro do Ministério Infantil da sua igreja e juvenil da sua igreja, vocês vão colher muitos frutos em nome de Jesus. E é isso, Deus abençoe vocês, pastor Anivaldo. Uau, gente, essas meninas parecem metralhadoras, vocês perceberam, né? Pá, 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 pá. É a gente tentando correr contra o relógio, é muito conteúdo, é muita coisa boa. Então, queridos, fique atento aí no Instagram, Tempo de Semear, fique atento aí no aplicativo, tá bom? Nós vamos colocar todas essas informações, tanto no Instagram quanto no aplicativo Tempo de Semear, tá? Acerca da live, no caso do especial bíblico de férias, vai estar lá também, tanto de Minas quanto do Pará, tá? Então, gente, é que às vezes a gente está correndo aqui por conta que é muita coisa boa e nós só estamos passando o melzinho para você ir lá pesquisar, tá bom? Então, fiquem de olho acerca de tudo, acerca do Encontro com Deus Kids, vai estar também tanto no aplicativo quanto também no Instagram, e nos mande coisas para a gente poder alimentar tanto o aplicativo quanto o Instagram. Por quê? Porque se você tiver o hábito de pesquisar aí acerca da festa junina, queridos, quanta coisa boa! Sabe, às vezes nós temos muito aquele hábito de tirar. Nós não temos que tirar, nós temos que substituir.
sabe? Não pode, tudo não pode, não pode, não pode. Aí fica uma coisa chata. Porque, puxa, eu não posso nada, não posso nada. Parece que é tão triste, o povo parece que é tão feliz e a gente é tão triste. Não. A gente só substitui por princípios bíblicos, por festas bíblicas. Nós celebramos ao santo correto, como disse aí a pastora Pamela. Nós vamos celebrar, sim, mas ao único santo, que é o Senhor Jesus. Nós vamos comemorar, sim, nós vamos celebrar, sim. Nós temos motivo para poder dançar, nós temos motivo para poder celebrar a colheita, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem trazido na nossa mesa. Enfim, querido, usufrua, seja criativo, traga isso para as crianças. Amei aí, né? A pastora Pamela falando aí da salada de fruta, acerca aí do milho, acerca da canjica, tudo que as crianças gostam de comer. E se for doce, é melhor ainda. Então, por que nós não podemos provocar isso na igreja? E aí eu vejo assim, sabe, pastoras, que as pessoas falam assim, mas minha igreja é tão pequena, o custo é menor. Uma panela de canjica dá para todo mundo comer e sobrar. O duro eu quero ver fazer canjica na minha igreja. Aí o negócio... Aí pega, gente, tá entendendo? Porque tudo é macro. Mas é muita gente. Não fica imaginando que onde tem muita gente participa. Não é bem assim que funciona, não. Né? Não é bem assim, não. Né? Então, a maioria das vezes sempre são os mesmos fazendo as mesmas coisas. Aquilo que acontece numa igreja pequena é a mesma coisa que acontece nas catedrais. É sempre a meia dúzia fazendo as mesmas coisas. Né? Então, sejam criativos. As crianças vão gostar aí de comer canjica na igreja, as crianças vão gostar de comer, né, broa de milho. Ai, que delícia, até eu gostei. Né? Salada de fruta, enfim, as crianças vão querer ir para a igreja. Nós temos que tornar a igreja uma coisa atrativa, alegre. Eles têm que gostar da igreja e não falar, eu não quero ir porque é chato. Nós fazemos de tudo para que eles amem estar na casa do Pai, para que a casa do Pai seja a casa deles, que a igreja, eles sejam pertencentes à igreja, eles façam parte e seja alegre, que seja doce. E muitas vezes nós vamos fazer isso, sabe como? Como líderes. Amei as sugestões, tá aí toda essa bagagem aí de conteúdo bíblico que muitas vezes os adultos não têm. E você, que é líder aí do ministério, não precisa nem se preocupar de preparar a aula está pronta. Você pode incrementar. Segue o tema e incrementa. Como eu falei, coloca uma dança, coloca uma coreografia, coloca aí um teatro, faz lá o teatro, no caso, né, de Esdras, faz aí o teatro de Esther. Gente, eles são muito visual. E, enfim, o que não falta é criatividade para o ministério. Não quero me estender aqui, mas eu estou super contente com tudo que está acontecendo. Fica de olho no Instagram, que tudo que eu falei aqui, tudo que as meninas disseram aqui, nós vamos colocar lá, tá? Para você poder abrir, ter acesso, para você lembrar qual é o link para poder acessar o especial bíblico de férias de Minas. É tal. Qual é o link para poder participar do especial bíblico de férias do Pará? É tal. Como participar, o que vai ter falando acerca no mês de junho? É isso. E, enfim, fique de olho todos os dias e assista a live e espalhe para todo mundo. E eu vou encerrar aqui. Não vou, não. A pastora Pamela vai orar aqui, a nossa intercessora. Eu já abri orando, né? Mas eu quero agora que ela feche orando aqui, né? Pelas nossas vidas, que já estamos aqui às 11h06. Pastora Pamela, você pode fechar para nós? Sim, amém. Quero agradecer, né, já também os intercessores dos estados que já estão lá com a gente no nosso grupo. Cada dia que a pastora manda um contato, eu fico, graças a Deus, Deus é bom. Hoje nós recebemos mais pessoas lá no nosso grupo, pessoal da Bahia, estamos juntos, né? Que Deus continue abençoando o Rio Grande. Não vou falar o nome de todo mundo, senão vou esquecer. Mas Deus abençoe. Vi que a Francisca estava, vi que a pastora Inês estava. Em nome de Jesus, Deus abençoe e alcance a vida de cada um de vocês. Estamos juntos lá no nosso grupo, orando. Né? Se você tem um motivo de oração, manda aí para o seu líder, para que possa chegar até a gente, que nós estamos orando pelas crianças. Nós temos orado pela nossa liderança. Né? Então, em nome de Jesus,
pode contar com a gente que nós estamos aí para abençoar a vida de vocês. Bom, Amém. feche seus olhos, eu quero agradecer a Deus por nossas vidas e pedir ao Senhor que Ele abençoe o nosso mês também, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor pela noite que tivemos hoje, somos gratos ao Senhor pela vida da pastora Nivalda, que tem essa visão amplamente do reino do Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dela, abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, abençoando o teu ministério, a sua igreja, somos gratos por tê-la conosco, somos gratos, ó Deus, por tê-la conosco hoje aqui nessa live. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando toda a equipe do planejamento pedagógico, o Senhor alcance a vida de cada um, alcance cada coordenador, cada líder, cada presidente de grupo, cada pai, pastor do Ministério Infantil. Que você esteja, Deus, abençoando, cuidando, ó Deus, de cada pessoa lá no cantinho do Brasil. Que você esteja guardando a vida de cada um. Deus abençoe todos os estados deste país, alcance cada coordenador, que você esteja, Deus, abençoando suas famílias, o ministério de cada um, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos e te entregamos o nosso mês de junho. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas, no nosso falar, no nosso agir. Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, que o preservando gerações, o recomeço, seja de verdade, ó Deus, o recomeço de tudo de bom que o Senhor tem para fazer na vida das nossas crianças e dos nossos juniores, em nome de Jesus. Alcança cada vida, cada casa que está representada nessa live, as pessoas que estão participando, que o Senhor nos dê um mês abençoado, Deus, em nome de Jesus. E que possamos ter sabedoria no agir, no falar com as nossas crianças, e tudo que fizermos seja para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Não esqueçam, 5 de julho, a primeira etapa, Congresso Nacional. Vai montando a caravana, a gente vai nos avisando aí. E no dia de 11, 12, 13, você que quiser participar do treinamento Encontro com Deus, aí, Juni Kids, bora lá, vem comigo, que vai ser fantástico. Obrigado, meninas, obrigado a toda a equipe pedagógica, aos líderes, obrigado, meu Brasil, obrigado. Amo vocês e, queridos, obrigado de estar conosco até agora, em nome de Jesus. No mês de junho a gente se encontra. Tchau, gente. Beijo, beijo, meninas. Beijo.